Oi, Nova, tudo bom? Estamos mais uma vez aqui no nossos Conversas que Importam, que é o nosso podcast aqui da nossa igreja. E a gente hoje vai falar sobre amizade na vida adulta. A gente, às vezes, quando vai crescendo, vai se tornando mais solitário por várias coisas. Às vezes a rotina, ela é mais pesada, às vezes as pessoas vão ficando cada vez mais introspectivas, porque não querem mais se abrir tanto, enfim. Mas eu quero conversar com pessoas que quebram essa regra, que decidiram que vão ser adultos saudáveis, funcionais nas amizades também. E aí hoje eu tenho aqui Nandinho e Isa. Oi. Aplausos, aplausos, Fê. E a Amandinha Davi. Olá. Obrigada, gente, por virem hoje aqui dar essa palhinha da vida de vocês, da sabedoria que vocês estão desenvolvendo como pessoas adultas. E aí eu vou começar com o Davi. Yes. Davi, fala aí um resumozinho de como você conheceu Jesus. Como ele Bom, chegou. eu nasci em família cristã, né? Já graças a Deus, meus pais foram os primeiros da família deles a se converter. Então, meu pai e minha mãe se converteram. Eu nasci na igreja, mas foi só aqui no Canadá que eu de fato conheci Jesus, né? Até então era ir para a igreja porque eu sempre ia, não Costume, sabia o né? porquê, exato. Todo domingo estava lá, estava dentro dos eventos da igreja. Mas foi só aqui através de pessoas próximas a mim que eu de fato conheci Jesus. E você, Amandinho? Bom, a minha família era católica, mas aquele católico típico brasileiro de frequentar a igreja, mas não sempre necessariamente. Então eu cresci frequentando a igreja católica e depois de um tempo quando eu estava morando, eu mudei bastante de cidade, né, ao longo da minha vida. Então quando eu estava morando em São Paulo, eu tinha uns amigos da minha mãe que frequentavam a igreja e eu sempre tinha amigos que me chamavam pra ir pra igreja. E eu acabei começando, e só que eu não gostava muito do ambiente, era muito diferente do que eu estava acostumada. Sim. E só que aí um desses amigos iam numa igreja que eu fui uma primeira vez e eu me senti bem lá, então eu comecei a frequentar a igreja com eles. E depois fiquei um tempo indo nessa igreja, depois comecei a namorar com o Davi, comecei a frequentar junto com ele. Mas eu tive uma aproximação com Deus, foi uma primeira etapa, mas eu digo que eu também conheci Jesus de verdade quando eu cheguei aqui no Canadá. Eh, eu tive uma experiência muito bem acolhida na Nova, então pude conhecer Jesus de verdade, né, nessa igreja e a partir daí que estou caminhando com Jesus. Muito bom. Você, senhora Isa. Então, mãe sempre foi católica de realmente frequentar, então já conhecia Deus, tinha muito amor a Deus. Mas depois que eu conheci Nando, foi que eu comecei a frequentar um pouco a igreja evangélica. E aí, depois de um tempo, assim, que foi até um momento difícil da minha vida, foi que eu me aproximei mais de uma igreja. E foi ali que, de fato, eu declarei, que eu aceitei, que eu comecei a me envolver. Então, acho que em 2016, mais ou menos, que foi que, de fato, Daí, tomei a decisão e comecei a andar. muito bom. Nandinho, o que Desde aconteceu? pequenininho, meu pai sempre foi católico e minha mãe sempre foi evangélica, então eu sempre ia com minha mãe pro culto, ia com meu pai pra missa, e aí quando fui ficando um pouquinho maior, caraca, eu acho que eu vou seguindo mais aqui, aí acabei seguindo os caminhos mais evangélicos, Sim. mas ainda acompanhava meu pai à missa, porque era um hábito que eu tinha e era um momento que eu tinha com ele, que eu achava bem legal. Mas eu acho que também em 2016 foi quando a gente viveu também uma transformação ainda maior, se aproximou mais, e foi um momento de preparação para chegar aqui, até aqui e tudo mais. E eu acho que foi muito importante também, porque quando a gente chegou aqui, a gente rapidinho encontrou a Nova e Vocês chegaram em 2021? 2021, sim, Nossa, passou muito rápido. já faz tempo. Vocês chegaram aqui que ano? 2021. também. Finalzinho de 21. Verdade. Eu, na verdade, vim em 2018 com meus pais, aí fiquei aqui só por um tempo, depois voltei pro Brasil e vim pra cá em 2021. Foi quando a gente conheceu a Nova a primeira vez, em 2018. Só de nome, né? Ah, tem uma igreja ali que tá... Que Um acabaram grupo de de brasileiros que tá nascer. se juntando numa igreja. É. E uma coisa que vocês dois falaram foi sobre a importância de outras pessoas para vocês se aproximarem de Jesus. E como é que vocês veem isso? Eu posso falar disso com propriedade, porque eu não fui pra Nova porque eu queria ir pra igreja. Eu não fui pra Nova porque eu amava Jesus. Eu fui pra Nova porque pessoas legais que eu conheci me chamaram, veio pra Nova. É. Eu falei, se eu confio nessas pessoas, eu vou confiar no convite delas. E aí comecei a frequentar a igreja por amor às pessoas e não por amor a Cristo.
E por mais que não seja o motivo ideal, né, de você ir à igreja, mas foi aí que me... É o inicial. exato, foi aí que eu conheci o amor de Cristo, de fato. Eu posso dizer que o meu start na igreja aqui foi por compromisso ao serviço, na verdade, porque eu conheci o nosso pastor, o Luigi, e eu via que ele tinha muita coisa para fazer e que ele fazia quase tudo sozinho. Eu falei, eu gosto do Luigi, eu vou ajudar ele em tudo que ele faz, eu vou começar a copiar tudo que ele faz para poder ajudar ele. Isso. E é Quem sabia? Não sabe ele. onde é que eu tava. Então eu tinha o compromisso de, tipo, não posso faltar domingo que vem, senão o Luigi vai ter que fazer sozinho. Então eu vou com ele. E aos poucos eu fui... Muito bom. Eu lembro quando você foi lavar, a gente estava Foi a inaugurando primeira vez que eu fui Laval. pra igreja. Você foi a primeira pessoa que eu conversei, você me deu oi e falei, agora pode ajudar a gente a montar as cadeiras aqui um pouco. Porque assim, a Mandinha ia sozinha para a igreja com a sogra, Dani, queridíssima. E a gente tinha uma imagem de Davi totalmente errada. A gente pensou que ele era tipo assim, não, ele é um homem drogado e fica bebendo nos cantos, dormindo na rua. Tratar a Mandinha mal. Deve tratar a mãezinha mal, ela veio aqui buscar auxílio do Senhor domingo de manhã. Que nada, todo maravilhoso. E aí quando eu cheguei, eu falei, esse que é Davi? Ah, não, vai trabalhar ali, vai fazer as coisas aí. E aí ele não parou até hoje. Quantos anos isso aí? Já faz 3? Na 4. 4, isso foi quando a Nova multiplicou entre os campos de Nunguei e Laval. Nossa, é verdade. Foi a minha idade da Nova é a mesma dos campos. Dos campos, exatamente. E aí como você consegue linkar pessoas e a sua caminhada com Deus? Você também citou amigos, né, que te ajudaram nisso. Sim, é extremamente importante, porque quando você nem sabe que você precisa dessa caminhada com Deus, só que você tem pessoas ao seu redor te puxando para perto de Deus, mesmo quando você não tem vontades. Então, no começo eu não tinha ideia da importância da caminhada com Jesus e de como é essa vida, mas eu tinha pessoas que conheciam Jesus e sabiam que era importante para mim. Então, eram pessoas que insistiam todo domingo, Amanda, vamos na igreja hoje, vamos lá com a gente. Então, essa insistência de pessoas próximas que me levou para perto de Deus e faz total diferença, porque eu não sabia do que eu precisava até conhecer o que eu precisava. Pois é. E eu lembro que quando vocês chegaram, eu lembro que Luiz, ele tá sempre envolvido nas coisas, né, assim. Um pouquinho, assim. E ele falou, chegou um casal que Walter conheceu a esposa e aí eu vou chamar para eles virem aqui ajudar a montar as gravações no basement ainda. E era época de vi. pandemia e aí eles chegavam tipo com boné, escondidinhos assim pra... Não, e aí eles iam lá, a gente tinha um número de pessoas, né, mínimo pra gente gravar. E aí foram gravando, e aí Luigi sempre pertinho e tal. Então, de fato, pessoas junto da gente faz com que a caminhada da gente seja mais produtiva, digamos assim, né? Vocês Exato, concordam? também, né? E mais leve. Acho que a gente tá com... Servir com o que a gente ama, faz com que seja prazeroso, faz com que a gente entenda o propósito e faz com que seja mais leve, porque a gente tá compartilhando, tá vivendo o momento junto. E uma coisa que o Luiz também fala muito é que as coisas passam muito rápido, né? A gente tá aqui hoje, todo mundo junto, mas de repente amanhã alguém tá indo pra uma outra cidade, seguir uma missão, uma ordem de ir lá de Jesus, e aquilo ali vai ser memória que a gente construiu e tudo muda muito rápido. Pois é. E acho que o tempo de mesa também, né, que a gente tem como amigos, fica assim, nós somos amigos, mas tem um outro casal que também, assim, a gente é muito próximo, Sim. que não está aqui, mas... Então, Vai assim, estar em outro podcast. é muito gostoso, assim, esse tempo de mesa, de conversar, de um levantar o outro. Eu sou um pouco reclamona, sou um pouquinho. Era. Eu... Até ontem. Ai, Senhor. Mas assim, são pessoas que têm me ajudado muito a crescer espiritualmente, a amadurecer. Sim. Tanto pessoalmente, assim, realmente, e espiritualmente também. Então, assim, eles são fundamentais para minha caminhada. Pois é. Eu acho que isso também ajuda também na parte do discipular, né? Quando você tem alguém pra dizer pra você, cara, esse teu hábito aí não é um hábito legal, tu tem que melhorar. E aí quando você tá perto de uma pessoa que te conhece, que tá caminhando contigo e que tem essa abertura, te ajuda a melhorar como cristão, te ajuda a melhorar como servo e às vezes te ajuda a enxergar pontos cegos da tua caminhada, que pra você é normal, que às vezes tua esposa fala todo dia aquilo, mas aí vem alguém de fora e fala,
não, tu já percebeu isso, isso, isso? Aí tu fala, caraca, Isabel, eu falo isso todo dia, nunca percebi. Aí vem um amigo meu que tá caminhando todo dia também e fala uma coisa dessa. Isso ajuda a discipular e trazer transformação de vida, que eu acho que é o mais importante. Pois é, e vocês são vizinhos de porta. Coincidentemente. Coincidentemente. Olha isso. E o que é que essa proximidade física também e emocional, espiritual que vocês têm, o que é que isso ajuda vocês na vida do cotidiano? Ah, Eu não consigo imaginar minha vida sem eu estar tão próximo dessas pessoas. Sim, Às vezes, eles vão passar umas semaninhas assim, sabe? Lá é uma cidade lá no lado oeste. E eu chego em casa, "Ai, cadê? Cadê o barulhinho de Davi espirrando?" Mas assim, fiz um cuscuz aqui, vocês querem? E só aqueles 20 minutinhos que a gente tá ali comendo, de se ver, e depois cada um vai pro seu canto. Ou às vezes até que os quatro, a gente é um pouco introspectivo, mas assim, a gente não se fala todos os dias, mas só de saber que um tá ali, aquela saída, tô indo pro trabalho, a outra pessoa sai ao mesmo tempo, a gente se vê, sabe? Me aquece muito o coração de ter pessoas tão maravilhosas, tão perto, assim. Incrível. Outra coisa também é como a gente serve muito junto, aí a carona no domingo de manhã, tem domingos que a gente tá super, uhul, simbora! Tem domingos que a gente tá mais calmo, e a gente vai caladinho no carro, e é saber entender que quando você tem amigos é pra estar no momento alegre, que você tá animado, vai compartilhar aquela energia, ou então se a pessoa tá mais quietinha, você vai respeitar aquele momento e entender que é legal também estar juntinho no silêncio. o Nadinho falou a parte essencial do serviço, né? Porque a gente virou vizinhos depois, a gente já se conhecia há um tempo, né? E já servia juntos. E ser vizinhos foi consequência da nossa amizade. Porque a gente morava em lugares separados e fez questão de, não, abrir um lugar lá perto deles e a gente faz questão de ir. Porque o que de fato aproximou a gente foi o serviço na igreja, né? Todo mundo aqui pode falar por isso, mas a gente não se conhecia. Foi uma carona também que o Luiz arrumou pra gente. Eu quando não tinha carro. Carol. O Luiz falou, não, pode ficar tranquilo, vocês vão pra igreja, um casal vai passar aí pra pegar vocês. O casal foi ele. Exato. E aí todo domingo a gente ia pra igreja junto, a gente não se conhecia, ficava aquele silêncio constrangedor no carro às vezes, porque, como a gente falou, a gente é... Mais quietinho. Exato. E aí ficava aquele silêncio no carro, mas o fato de... A gente acaba criando laços, né? Porque tava todo mundo acordado às 7 da manhã pra poder montar a igreja inteira. E eu não conheço ele, mas ele tá gastando o suor dele junto comigo. E eu tô gastando junto com ele. Então a Já gente mostra tá... muito, né? Exato. E aí o laço, né, já nasceu muito forte. Não foi criando aos poucos. Em pouco tempo já era... Não, eu confio no Nandinho, eu confio na Isa. Mas talvez você, pela sua natureza, você não teria uma proximidade tão dessa com outra. De jeito nenhum. Não? Esse é um ponto negativo, né? Eu vejo isso como ponto negativo, mas eu sou muito quieto. Então eu entro quieto e saio quieto. E eu sempre fiz isso na igreja. E na nova eu percebi o quanto isso não era saudável, né? Eu acho Mas- que é meio que impossível, né? Ninguém verdade. consegue entrar e sair perto. Verdade. Mas a minha forma de quebrar isso foi com eles. Foi muito mais fácil ter as duas pessoas que estavam ali comigo, que eu já confiava, e poder, de fato, ir quebrando um pouquinho dessa barreira. Porque ter um propósito em comum facilita. Ah, eu sou quieto, outro casal também é quieto, mas a gente tá fazendo uma mesma coisa com um propósito. Ah, então, ok, facilita. Tenho ali um ponto em comum entre os dois que já vai criando aquele vínculo, e aí a partir dali os laços vão se expandindo, né, para as outras áreas da vida E também. aquela coisa, né? Acho que pra eu ter uma amizade com alguém, eu tenho que gastar tempo, eu tenho que gastar energia. Do cara, eu não quero sair hoje, mas, pô, vou me aproximar dessa pessoa. Só que com a gente foi de uma forma muito natural, digamos assim. A gente não tá indo todo mundo no mesmo carro pra estreitar a relação. A gente tá indo pra servir. Então era com todo mundo com sono, assim, ai meu Deus, não queria ir hoje. Foi dormir tarde. Sábado. Mas chegando lá, era assim, vamos servir o café da manhã aqui de tal forma, e a gente troca ideia de como é, de como não é. Então acaba que vai vindo a amizade, né? Vai surgindo. E assim, também a gente tá todo mundo no carro. Ah, ontem aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ou então, na igreja hoje foi massa por isso, isso e isso. A gente tá junto fisicamente e falando de coisas que acabaram de acontecer, que a gente tava lá no mesmo lugar. Então, assim, eu acho que todo mundo concorda que esse foi o ponto, assim, da gente conseguir ser amigos, né? Começar nossa amizade. Foi do serviço e estar na igreja juntos.
E eu não sei se isso é um ponto positivo ou negativo, mas a gente não quis criar amizade, não foi esse o intuito. É. Às vezes você vai atrás de alguém, né, querendo estreitar relações Funcional. com esse propósito, mas no nosso caso não foi isso, a amizade foi construída dentro da igreja através do serviço. Tem um ponto importante também. Iríamos falar do mesmo zonas. Não fomos intencionais, mas eu sempre tive. Como eu mudei muito de cidade, eu nunca consegui criar muitos laços. E eu tinha esse sentimento de que, meu Deus, eu não tenho uma amizade que eu conheci quando eu era criança. Eu tenho algumas amigas, 2 amigas que eu conheci quando eu era criança, eu sou próxima delas ainda. Mas eu senti essa falta de ter uma amizade, Construir a história com alguém. construir a história com alguém e levar aquilo pra minha vida inteira, só que acabava não acontecendo. Eu mudava de casa na mesma cidade, mudava de bairro, mudava de cidade, e eu sentia essa falta. E tanto quanto a gente veio do Brasil para o Canadá, não foi uma mudança dolorosa. Porque a minha família ficou lá, eu sinto muita saudade deles em todos os momentos, mas não tinha aquele vínculo de muitas amizades, de meu Deus, eu vou sentir falta daquela pessoa. Tem pessoas muito queridas, mas eu tinha muito essa necessidade de, eu me sinto sozinha, eu quero estar próximo de alguém, eu não tenho essa história forte com ninguém. Então era um pedido meu, uma oração recorrente para Deus. Deus, me entrega amigas, eu quero amigas para que eu possa contar em todos os momentos e que esteja próximo de mim. Então isso foi um motivo de oração durante muito tempo da minha vida. E quando essas situações foram acontecendo, foi resposta de oração. Eu brinco que eu gosto muito de Friends. E eu olhava, eu assistia a série e falava, gente, é impossível viver isso. Como que um grupo de amigos se encontra tanto e mora um vizinho do outro, tá um sempre na casa do outro, como que isso acontece? E hoje eu literalmente vivo essa resposta de oração no detalhe de realmente ser vizinha de porta com um casal de amigos que é muito próximo meu. E não só os vizinhos de portas, mas os vizinhos ao redor também, porque somos muito próximos. CPX. Então, Deus entregou essas amizades pra mim, que foram acontecendo muito naturalmente através da igreja, através de todo mundo envolvido na igreja e todo mundo passando pelos mesmos processos juntos e acaba estreitando os laços. Temos a sorte de estreitar esses laços fisicamente, porque moramos muito perto, isso é maravilhoso. Mas não fomos intencionais em procurar, porque tinha essa dificuldade da personalidade de se abrir para novas pessoas, mas Deus responde às cuida, orações. né? Ele cuida dos detalhes. Amém por isso. Pois é. Claudinha. Como tu consegue imaginar que seria a tua imigração sem amigos aqui? Sem essa galera, assim? Nossa, eu falo isso muito para muitas pessoas que falam como a imigração tem sido difícil. Ou de pessoas que falam, tal pessoa voltou pro Brasil por rede de apoio, não tem rede de apoio, por não ter amigos. Eu converso muito isso com o Nando, assim, velho, a nossa imigração não teria sido de jeito nenhum a mesma sem os amigos que a gente tem, sem a igreja que a gente frequenta. É assim, é outra coisa. O pessoal fala, tu pensa em voltar pro Brasil? Eu digo, olha, só se Deus realmente quiser, porque a forma como a gente vive hoje, como a gente tá muito bem integrado, como a gente tem crescido espiritualmente, que esse tem que ser o nosso foco de vida, eu não consigo me imaginar voltando. E eu não consigo imaginar, assim, Nossa, Deus foi muito maravilhoso com a gente, com todo o nosso processo de imigração. De ter essas pessoas e olha, eu não consigo imaginar como seria. Nossa, quem eu era também no começo da nossa imigração. E como eu vejo as coisas hoje, foi assim, nossa, não consigo imaginar. Eu acho que amigos, eles são extensão do reino de Deus na nossa vida. Eles têm uma capacidade diferente da família. Porque a única pessoa da família que você escolhe é seu marido ou sua esposa. Os demais você não escolhe, né? Os filhos Deus vai trazendo e os que já estavam lá, né, são outras coisas. Mas os amigos a gente escolhe também. E eu vejo que vocês fizeram boas escolhas, vocês todos, né? Começando pela minha pessoa. Porque eu vejo, por exemplo, entre vocês 4, como vocês estão amadurecendo também no serviço na fé. Nandinho já pregou, eles já pregaram, ela vai pregar na próxima série da gente. E a gente vê que isso é Deus esticando vocês, mas vocês também se fortalecendo. Porque eu imagino que vocês, quando foram... Nandinho menos, mas
deram uma surtadinha quando foram pregar, tipo assim, né? Tipo, e aí, o que eu vou fazer? Que não tinha Não de menos nada, nem tem, né? mas os outros estavam lá para apoiar. E agora tá todo mundo apoiando a Isa, que vai. E sem esse suporte fica muito pesado Muito. a vida, né? Que eu lembro uma vez eu conversando com a Dani, a mãe do Davi, e ela falou: eu imaginava, ficava preocupada, Davi e a Amandinha emigrar, e eles já são mais quietinhos, vão passar muito tempo quietos. Ela falou: engano meu, porque agora eu tenho que ver a agenda deles quando eu consigo, porque eles têm mais agenda do que tudo, né? E eu vejo que isso é um presente de fato de Deus, né? Como seria, por exemplo, a tua imigração, Davi, sem amigos? Seria solitária, né? Porque eu não tenho problema de verdade de ficar sozinho. Eu gosto um pouco, só que se eu me deixar sozinho, eu abuso, eu vou ficar disso. Eu já fiquei, na verdade, aqui no Canadá, em casa, uma semana sem sair na rua, sem problemas, trabalhando. Só que a Mandinha sofria com isso. Claro. Ela queria ter o que a gente vive hoje. E com certeza eu tô 1000 vezes melhor vivendo dessa forma, né? Porque eu tenho a igreja, tenho as pessoas que eu posso confiar, eu tenho mais relacionamento com Cristo. É. 100% melhor. Como tu acha, Amandinha, que os amigos, eles conseguem influenciar diretamente na tua fé? Pontos práticos, assim. Pontos práticos. Pode ser exemplos que você já viveu. Pensa também em exemplos que vocês já viveram entre amigos. Pode ser entre vocês 4, mas também entre o ciclo maior de amigos que fez com que a fé de vocês fosse fortalecida. Se alguém tiver um exemplo antes, pode. Bom, eu imagino que testemunhos de pessoas compartilhando as suas dificuldades. Eu não vou lembrar de nenhuma história em Sim. específico agora, mas existe muito. A gente tá próximo, a gente gosta de comer uma comida muito gostosa, então a gente tá sempre próximo e se junta pra conversar, e aí um não tá tendo uma boa semana e fala: vamos comer alguma coisa junto, aí a gente se junta, tem o jantar, e aí naquele momento a pessoa abre o coração, e aí todo mundo começa a conversar, e aí a gente vai procurando histórias na Bíblia para que são relacionadas com aquela situação, e na multidão de conselheiros a sabedoria. Então isso é uma coisa muito prática na nossa vida, porque a gente coloca isso à prova em todo momento. Tá passando por uma situação difícil, a gente se junta e vai conversar, rasga o coração em momentos de oração, e um suportando o outro mesmo, falando: eu acho que você deveria seguir por esse caminho, tal situação você não deveria estar fazendo tal coisa", e vai um afiando o outro ali pro caminho necessário e dando esse suporte em diversos momentos. Então, quando uma família tá doente, tem as outras pessoas que se mobilizam para poder cuidar daquela família, porque todo mundo sabe como é difícil, e sabemos que faz falta os familiares do Brasil, então a gente tenta ser esse suporte para levar um cuidado de Deus especial para momentos específicos. E tem situações que acontecem e a gente, do nada, chega um bolo de cenoura na sua casa. Você não imagina, você estava querendo aquilo. A pessoa que fez, ela nem sabia que você estava precisando tanto daquele cuidado específico naquele momento, e você recebe aquilo. Então a gente vivencia muito esse cuidado de Deus no detalhe através da vida das pessoas próximas da gente. Então eu acho muito lindo Muito isso. bom. Vocês têm exemplos práticos aí de. Eu acho que encorajamento e também inspiração, sabe? Quando você tá vivendo junto, servindo com a galera, quando você mora num complexo, você vê lá que, tipo, você tá cansado às vezes pra fazer alguma coisa, mas tem alguém que, tipo, tem um desafio ainda maior que o seu, tem problemas ainda maiores e que, tipo, bota tudo de lado e vai sair. Você fala: caramba, velho, esse cara tá se dedicando tanto, por que eu não posso fazer um esforcinho a mais? Ou então, pessoas que estão super envolvidas com muita coisa sempre, você fala: pô, velho, podia ajudar um pouquinho mais ali e ali. Eu acho que isso ajuda a gente a refletir bastante e dizer: pô, por que que eu não tô andando uma milhazinha a mais pra, não só pra servir ao reino, mas também pra aliviar a carga dessa pessoa que tá sobrecarregada. Eu acho que é muito, pra mim é muito inspirador nesse aspecto, sabe? Por mais que eu queira fazer alguma coisa, às vezes eu tô meio cansado e tal, mas eu olho assim do lado, pô, o cara tá apertado, precisando de, é feito o que o Davi falou no início, né? Caraca, o Luiz tá fazendo um monte de coisa, eu tenho que chegar junto lá pra. Eu penso mesmo: caraca, o Davi tá fazendo um monte de coisa, eu tenho que chegar junto lá pra ajudar ele também e tal. Muito bom. Eu não consigo pensar em nenhum exemplo prático, assim.
Mas a dia, assim, de estar entre amigos, onde não há julgamento, onde você pode ser quem você é, onde eles corrigem quem você é. Então, Ó, e essa coisa de você ter pessoas que te corrijam, eu acho que é a grande pérola que a gente não pode perder, são as pessoas que corrigem, porque é muito fácil ter quem vem só elogiar, mas para quem continua te amando, te corrige hoje, mas amanhã tá ali no mesmo lugar. exatamente. E aí vai ter uma situação que você vai corrigir a pessoa e vocês continuam no mesmo lugar, no sentido de segurança, de amizade. Isso é É. uma preciosidade. E deixar, assim, velhos hábitos para trás e de ser uma pessoa melhor para Deus sempre, mas também é uma força, assim, que dá. Caramba, eu costumo brincar, eu fiz: "Nossa, do grupinho da gente eu sou a mais fraquinha, meu Deus, eu tenho que melhorar, porque senão". Então, assim, são pessoas que me estimulam muito a ser uma pessoa melhor, sabe. Então, isso pra mim, nossa, é maravilhoso. É perfeito, eu penso a mesma coisa, porque a gente acaba se nivelando por cima, porque todos eu me considero assim, tá, desculpa também junto com a Isa. Pô, eles às vezes eles sabem tanto, eles têm conhecimento de Bíblia, o que que falta? Eles com certeza já ainda fazem, já fizeram, já deram muito mais tempo pra Bíblia do que eu já dei na minha vida, então eu tenho que chegar junto com eles. Porque eu vejo às vezes o Nandinho citando alguma referência bíblica, e aí eu falo: "Eu já li isso em algum lugar". "Ah, é da Bíblia, né?". Se eu tivesse lido a Bíblia com mais frequência, se eu tivesse estudado mais de fato, eu saberia assim como o Nandinho sabe. Então a gente acaba nós temos muitos bons exemplos ao nosso redor. Vai, pessoal. Não, não, só isso, exato, só. E o que é que vocês fazem de forma intencional quando vocês encontram, por exemplo, outros adultos, no nome da nossa realidade aqui, né, imigrantes também, mas que não têm amigos, que falam: "Não, a gente não quer se envolver, a gente quer ficar mais quietinho". Porque a gente já olha lá na frente e fala: "Gente, não vai aguentar 3 anos de imigração, 3 invernos, não vai aguentar". Fala: "Ah, não, eu e meu videogame a gente se resolve aqui". Não vai aguentar, tem hora que você precisa de alguém para corrigir, alguém fazer um cuscuz para você, alguém fazer aquele bolinho de cenoura. Semana passada eu fui na casa dela comer o bolo de cenoura. E qual o conselho que vocês, né, dessa vivência que vocês já tiveram aqui, de ter outros ao redor, quais os conselhos vocês dariam para quem quer ficar mais quietinho, sozinhos? Eu diria que, assim, se você tem a oportunidade de encontrar com alguém assim, a primeira coisa é ouvir a pessoa, Sim. porque eu acho que todo mundo tem uma necessidade muito grande de ser ouvida, e eu acho que dar essa oportunidade pra pessoa, deixa a pessoa falar, às vezes demora um pouco pra pessoa abrir o coração, então tentar entender um pouco, porque às vezes, a pessoa tem alguma mágoa ou tem alguma coisa Olha que só, se tem ficou. plaquinha é porque tem história, só que você vai no Exatamente, isso aí. vai no restaurante e fala assim: "Não pode subir na mesa", que alguém um dia já subiu. Exatamente. Então se a pessoa tá assim, tem uma história, né. É. Se ela tá E eu acho que, além de ouvir, pra mim é um desafio, eu ainda não sei fazer ainda isso, mas eu acho que tentar trazer a pessoa pra servir junto com você. Pra mim eu tenho uma barreira grande, às vezes, ainda de pedir. Eu sou muito de se eu tô vendo alguma coisa, eu vou lá e faço, mas eu tenho dificuldade de dizer: "Isa", Isa não, porque Isa é minha esposa, mas, por exemplo, por mais que eu tenha muita intimidade com Davi, Davi também não, mas assim que uma terceira pessoa, uma terceira pessoa que tá chegando na igreja e eu vejo que a pessoa tá sedenta pra servir. Eu tento ajudar com alguma coisa, mas eu não dou muita responsabilidade, porque não quero que a pessoa pense que eu quero me aproveitar. Então, pra mim, às vezes, ainda é uma barreira de trazer a pessoa e dizer: "Não, vem cá, vamos fazer isso aqui e tal". Eu fico um pouco tímido nesse aspecto, mas eu acho que trazer a pessoa pra junto e fazendo que a pessoa se abra mais e converse mais. Isso me lembra que uma vez a gente estava voltando de um café dos homens e tinha acabado de acontecer uma mudança de uma pessoa da igreja, e a gente foi lá, a gente orou com a pessoa, chorou, tal, foi muito massa. E essa pessoa falou que: "Cara, isso que eu vivi aqui hoje mostra a importância de ver comunidade e cicatriza, sabe, feridas do passado, de coisas que aconteceram. Então, assim, por mais às vezes a pessoa tá doido pra servir, tá junto contigo, mas tem alguma coisinha ali que impede. E aí, às vezes o tempo vai curar, às vezes a tua palavra, um abraço, um teu sorriso, uma atitude tua, que vai fazer com que aquela história mude, feito pra essa pessoa, que a mudança não, tipo, não tinha como ele mudar o comportamento dele e curar aquela ferida do passado. Acho que é o amor, assim, né, dar o amor que constrange. De se uma pessoa tá ferida, se uma pessoa tá muito tímida, se uma pessoa não tem certeza de se envolver, quem vai convencê-la é o Espírito Santo, não é a gente, mas a gente pode ser instrumento dando amor. Porque foi isso que eu recebi, eu falo isso
porque foi o que eu recebi aqui. A minha intimidade maior hoje com Deus, meu envolvimento com a igreja hoje, é porque lá no comecinho eu recebi muito amor. E isso me constrangeu de uma forma que me transformou. Então o Espírito Santo usou aquela oportunidade para transformar a minha vida, que hoje realmente minha vida está transformada. Mas acho que assim, ame. E eu falo muito isso com o Nando. O Nando tem esse dom, assim, infinito de amar. Eu ainda tô caminhando um pouco, mas assim, é amar. É amar, é amar e constranger em amor. Nem que seja, e assim, não é só amar de uma forma boba, digamos assim, mas exortar também amor, cuidar. É amor de todas as formas, de todas as formas. Comer junto é amor, servir junto é amor, né? Dividir. Mas eu acho que ela tem uma visão muito limitada dela mesma, né? Vocês querem exortar agora? É o momento de um problema, as pessoas. Ela tem uma visão. Vocês podem exortá-la agora, é um bom momento. Ela acha que ela tá lá atrás no amor, gente. Ela é uma boa pessoa. Eu tô aprendendo. É porque a minha régua é Nandinho também. Nem a gente também. Vai dar licença. Nandinho, você se turmasse de Henrique. Mas o marido dela aperta muito ela, acho que é por isso que ela... Acho que eu tenho melhorado muito, sem sim. dúvida. Tenho melhorado muito, Sim. tenho aprendido. Mas para chegar um pouquinho aqui perto, ainda tenho muito pra Nossa. andar. Nossa régua de amor tá muito alta e não é. A gente não espera que Nanda e Isa, quando a gente chega do trabalho, vai lá, faz uma massagem pra gente, fala, ó, a janta tá pronta aqui, viu, tá tudo certo. São nos mínimos detalhes que a gente, de fato, vê o amor que as pessoas que estão à nossa volta têm pela gente, o amor que a gente tem por eles. Há um tempo atrás eu tava com a Amanda, a gente conversando, né, a Amandinha tá grávida agora, foi muito feliz por ter um bebê. E aí falando, e a gente quer ter mais de um, com certeza. 4, né? Obviamente. Calma. E a gente tava pensando, um dia a gente vai ter que sair daqui, né, e tal. Começando a pensar qual apartamento que a gente queria, pensando em qual lugar a gente gostaria de morar. E aí a gente tava voltando pra casa muito tarde. E a gente tem... Pico do inverno. Na nossa casa a gente não tem vaga, então a gente para na rua mesmo. E aí a gente tá pensando, nossa, vai dar mau trabalho pra achar um lugar agora pra parar. E se não achar, vou ter que cavar uma vaga. E aí quando chega em casa, a vaga de Nandisa, que eles têm uma vaga na casa, tá livre e eles pararam na rua. E eles não falaram nada, eles só fizeram esse ato pra... Com certeza eles chegaram, viram que a gente tinha saído, pensou, vou guardar a vaga pra eles. E aí nesse momento eu olho pra Amanda e falo, Amanda, como é que a gente vai sair daqui? E vale dizer que a vaga que Davi tá mencionando que é nossa, não é nossa. É de outro casal de amigo também. Tá vendo? Você precisa Tem de que ser maravilhoso. abençoado não, cara. Ou seja, quando a gente acorda de manhã e eu penso, eu preciso levantar pra poder limpar a escada, porque a neve caiu e a Amandinha pode acabar Eu vi escorregando. essa discussão lá entre vocês, que tava proibindo alguém de acordar cedo pra tirar a neve antes. Como foi isso? Exato, não é isso, porque lá é um querendo competir com o outro. Não, eu vou servir ele. Não, eu que vou te servir. Não. Deus do céu, olha E às que vezes eu confusão acordo- boa. Eu escuto um barulho na escada, eu falei, deixa eu ir ajudar o Nandinho. Quando eu vou aí, ele já tá voltando já. Porque ele já acordou mais cedo pra poder limpar o carro pra mulher dele, pra poder limpar a escada pra gravidinha e pros outros vizinhos. Quando não, o outro vizinho também já limpou a vaga e não tem mais neve pra limpar. A competição é desse nível, ó. Acho que foi isso, né? Porque Gabriel e Tati estavam falando da máquina, pra você pegar a máquina de tirar Isso. neve. Caramba. Porque o Nandinho, pra ele não incomodar, sabe? Que ele não quer incomodar os amigos, ele limpou na mão. Tendo na uma pá, máquina tendo- disponível. Exatamente. Aprendi isso com o meu pastor também, que ele não gosta que eu aperrei muito ele não. Aí, cara. Ó, e vocês são pessoas adultas, cada um tem seu trabalho, tem sua vida, tem isso. Como é que vocês mantêm o limite as boundaries, o respeito, tipo, isso aqui é a minha casa, minha família, para os amigos não entrarem demais na vida um dos outros. Porque eu vejo que vocês têm uma amizade muito boa, mas que tem também um limite, um respeito. Vocês têm dicas aí para... Eu acho que isso foi. Com certeza a gente tem, eu não consigo pensar em nada agora, né? Porque acaba sendo natural. Pode falar. Consigo. A gente tem uma comunicação aberta. É o que eu ia falar. Também. A gente tem uma comunicação aberta, não tem medo de falar o que a gente precisa um pro outro. Fala, gente, não dá. Tô essa semana, preciso ficar quietinha, não marca nada, não tem como. E aí todo mundo faz um drama, que perguntar respeito. faz um drama, Sucesso, às vezes. mas é respeitável. Não, mas eu posso falar com propriedade. Vai fazer um drama no grupo. Amanda tá cansada. Não, Amanda, eu tenho que estar cansada, não. Tem que vir jantar com a gente. Mas aí vai no meu privado e fala: Davi, a Amandinha tá precisando de alguma coisa? Ela faz o drama pra você, mas eles se importam. Mas é isso, né? E respeitar tanto a pessoa ter a liberdade de falar, de ó, não tô me sentindo bem, não rola hoje,
Às vezes, a gente vê que é muito assim, tá querendo se isolar demais e a gente quer ver. a regulagem também. Tem essa conversa também paralela, ó. Faz muito tempo que a gente tá chamando, não tá saindo, isolado. tá muito estranho, não vamos não, vamos deixar esse limite aí. Isso é amor também. É, demais. E também da parte dos outros de não se magoar com isso, não levar pro pessoal, não ficar chateado, não ficar mal. Não, cada um tem seu tempo, tem seu momento, e é isso, é respeitar. Tanto segurança para falar, quanto maturidade também para entender que aquilo não é pessoal. É difícil falar disso, né? Porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Porque é muita liberdade que a gente tem um com o outro e muito limite ao mesmo tempo. E eu acho que isso acaba mostrando a saúde da amizade, não? Porque a nossa casa tá aberta. Várias vezes a gente entra um na casa do outro, eles estão fora de casa. Davi, vou dar um exemplo aqui, não é real. Fiz um frango e esqueci na panela. Você pode guardar na geladeira. É, hipotético. Você pode guardar na geladeira pra mim, por favor? E aí eu entro na casa da pessoa, eles entram na nossa casa. Sim. E ao mesmo tempo a gente tem muitos limites. E é sempre na base do respeito e do amor, né? Só pra complementar o exemplo de Davi, a gente tá recebendo um casal de amigos que veio pro Canadá fazer uns processos. E aí eles chegaram lá em casa e falaram, não, tá, beleza. A gente, ó, a porta fica sempre aberta, tá, não tem estresse, porque a porta lá de baixo, ela tranca tudo. Sim. Então, se lá embaixo tá trancado, tá tranquilo. Aí os meninos, mas vocês são de boas, assim, tipo, não tem problema. Não, aqui a porta aqui do vizinho? Não, cara, aqui lá é sempre aberto, não tem estresse, Eles não. perguntaram, e ninguém entra? Não, por que entraria? Não tem, não faz sentido, né? A gente respeita muito. Entra quando eu preciso. Exatamente. Não tem invasão de privacidade. E aí tem exatamente isso, que, tipo, é feito, eu não lembro exatamente o que o Davi falou, mas é exatamente, respeita muito, tem a liberdade muito grande e ao mesmo tempo sabe respeitar isso muito bem, porque as portas estão destrancadas, mas a gente respeita muito. É uma responsabilidade muito grande você poder entrar na casa de uma pessoa que tá Exato. afim de você. Mas vocês têm noção que isso é um privilégio muito grande, né? Que não é toda relação de amizade de adultos que consegue ter isso, né? É muito engraçado que, às vezes, a gente, assim, depois do culto, a gente se reúne, aí passa, assim, a tarde junto, o grupinho todo, aí vai pra casa, cada um pra casa. Acho que uma vez a cada saída é uma pessoa que fala no grupo, gente, na moral, Deus é maravilhoso demais. Eu amo muito você, não sem condição. Então, sempre tem vindo, assim, assim, eu agradeço a Deus pela sensibilidade que a gente tem de perceber quão privilegiados nós somos, quão maravilhoso ele foi de dar essa amizade. Ó. É isso. Pode falar. Conversa. Me desconcentro, logo. Ah. E é isso, então, maravilhoso demais. É. E a gente entender que a gente pode ensinar outras pessoas a serem assim também. Porque a gente está pegando exemplos de 2 casais que dizem que são muito introspectivos. Mas na verdade a gente vê vocês em tudo. Vocês estão aí na frente de tudo. Mas você não precisa deixar de ser introspectivo para você ser sociável também. É você entender os limites de todas as coisas. Por exemplo, de você ter uma tarde super agradável de domingo pós-culto, almoça todo mundo ali, mas deu a horinha, vai cada um pro seu canto. É a sua hora de você ser introspectivo ali, né? Mas você não precisa ser 100% um ou 100% outro. E eu vejo esse equilíbrio em vocês. E é bom que o pessoal que está em casa assistindo tenha esse exemplo também, porque eu já conversei com pessoas que falaram, não, eu não gosto muito, não quero muito ir para a igreja, porque a igreja é um lugar que você precisa conviver muito. De fato, gente, o reino de Deus é isso? Vai pro céu, vai ficar sozinho no céu, vai ficar, não, Deus, pega uma nuvem para mim e me deixa lá sozinho. Tem isso. Desde o começo, Jesus enviou de 2 em 2. Por quê? Porque tem que ter alguém para exortar, para animar, para comer junto, para proteger, né? Enquanto um está descansando, o outro está mais alerta. E isso é um privilégio muito grande que a gente vive aqui, né? E eu tenho certeza de que a família de vocês no Brasil fica muito mais segura vendo vocês tendo essa segurança emocional aqui. Minha mãe veio pra cá, passou algumas semanas. Nossa, eu acho que ela ficou encantada. Ela, nossa, eu tô super tranquila de ter vindo aqui e ter visto assim o ambiente que tu mora, o pessoal com que tu convive, como é gostoso, como é saudável isso. E, e é muito gostoso, não tem palavra pra. Tranquiliza, né, o coração deles, assim, de o pessoal pensar, imigrou, tá sozinho, e que é a realidade muitas vezes, né, tá sozinho, como é que ele fica sem família, mas assim, tia, minha irmã também, quando veio, assim, saíram com o coração muito tranquilo de que a gente tá muito bem amparado.
E tem uma família aqui. Eu tenho a memória de uma pessoa que falou que a mãe veio pra cá, e aí vocês todos se juntaram e foram fazer a mudança dessa pessoa pra uma outra cidade. E a mãe nem gostava de cristão, assim. E ela saiu com uma memória totalmente distinta e falou: não, esse é o povo de Deus, agora eu tô entendendo isso. E na prática, né? No amor, na amizade, na prática, na troca de todo mundo sair da sua casa, acordar cedo no dia de inverno e pegar o seu próprio carro com a sua gasolina e você vai lá e você dirige, e você faz. E isso tudo é muito diferente do que a gente encontra por aí, fora do Nem reino de fala Deus. disso, porque eu me empolgo toda vez que alguém fala disso, toda vez que eu percebo isso, porque eu percebo, a gente tem um superpoder muito grande de mudar a realidade ou a vida de uma pessoa para sempre com uma coisa muito simples. Isso é custoso, a gente deu trabalho, Claro. fazer a mudança, pegar o carro e ir para outra cidade, mas não é Pra nada. outra província, né? Exato. Mas não é nada comparado com ter mudado a realidade de uma pessoa da forma que ela vê os cristãos ali que conviviam com o filho, né, dessa pessoa. Então isso não é nada, esse esforço é mínimo. A gente pode fazer muito com muito pouco, É verdade. sendo instrumentos. Teve uma outra situação que a mãe veio falar comigo. Falou: olha, eu queria muito, eu sempre insisti muito para eles voltarem pro Brasil. E agora eu não quero mais, porque eu vejo que eles estão no melhor lugar que eles poderiam estar. Os meus netos estão crescendo saudáveis aqui na igreja, vejo meu filho servindo com minha nora. Então mudou a percepção que toda uma família tinha, porque a pessoa chegou, encontrou amigos, encontrou lugar para servir, encontrou uma segurança, e aí tem agora um monte de gente que a gente nem conhece, que vive através desse testemunho e enxerga de forma diferente. Especial isso, né? Demais. E é muito esse equilíbrio, porque tem gente que não quer se aproximar porque tem aquele receio de que é um ambiente que você tá convivendo sempre junto, então lá se eu for começar a frequentar a igreja e me envolver nas coisas, eu não vou ter mais a minha privacidade, eu não vou ter mais o meu tempo. Mas não, é um ambiente em que todos erram, tá todo mundo ali com o perdão ligado no automático, sempre, pra continuar convivendo em harmonia, mas é um ambiente em que você encontra suporte pra todas as situações. Quando um tá bem, o outro vai lá e suporta o outro. E aí você tem esse suporte e você ainda assim tem a sua privacidade, a sua vida é respeitada. Ela só acrescenta, você não acaba perdendo nada por isso, você só ganha muito mais em fazer parte disso. Então, se tem alguém que tem receio de: "Não, eu não quero me envolver porque eu vou acabar entrando nesse mundo e não vou ter mais tempo para fazer as minhas coisas, eu vou ser sugado pela igreja". Não, isso não acontece. A sua caminhada só vai se tornar mais leve por você estar vivendo com pessoas que te ajudam em todo o processo, porque quando tem momentos em que você não tá bem, e aí quando aquela pessoa não tá bem, se ela tá sozinha, ela só vai passar por aquele momento de dificuldade sozinha, mas se ela se integrou em algum lugar, ela vai ter o suporte de toda aquela comunidade ajudando ela no momento da necessidade. Então só tem lados positivos. Mas eu tenho não é um contraponto na verdade, é só um adicional ao que a Amanda falou, porque ela disse que você entra na comunidade, né, a caminhada se torna mais leve, verdade. Só que você também precisa ativamente gastar energia para manter a máquina funcionando. Você recebe amor e você entrega amor. Então, é só mais um reforço, porque eu gosto de bater nessa tecla que eu só conheci esses 2 anjos, os nossos pastores anjos, a nossa pastora, uma anjo também, por conta do serviço. Não quer dizer Então, que não vai ser custoso. exatamente, foi isso que eu quis dizer, que você vai ter que gastar uma energia para isso também. Mas que não existe nada melhor do que você entregar amor pro outro. Gastar energia pro outro é muito bom. É muito bom. E você tocou num ponto, né, sobre o perdão. Eu tenho uma teoria de que você ama alguém de forma mais profunda depois que você precisou perdoar essa pessoa. Porque, por exemplo, eu não vou precisar perdoar alguém que eu não convivo. Por que que eu vou ter que, por exemplo, perdoar Faustão? Eu não convivo com Faustão. Ele não vou saber os hábitos dele, não vai influenciar em nada no meu dia a dia. Mas com alguém que eu convivo ali e que eu vou ter que perdoar porque essa pessoa pisou ali no meu pé, no meu calo, é porque ela estava próxima o suficiente para alcançar o meu coração, a minha vida. E aí quando você perdoa, você constrói de uma forma muito mais sólida, porque ali os dois aprenderam muito.
E a gente tem que ter esse coração, esse perdão no modo on, sempre, pra gente estar aberto tanto a pedir o perdão, quanto a liberar de forma rápida. Porque isso vai fazer com que a gente amadureça como pessoa, mas também como filho de Deus. Porque toda hora a gente tá pedindo perdão a Deus. Imagina. Eu diria que esse é o segredo para continuar e criar laços profundos, né, em manter a amizade, porque no mundo acontece situações, as pessoas elas chegam num conflito, vai cada um para um lado, ninguém se perdoa, aí uma amizade que era maravilhosa acaba ali, num ponto final, acabou, não tem mais o que fazer. É impossível superar aquilo. Mas não, a gente libera o perdão e constrói um laço mais forte a partir daquela situação, em vez de cada um ir para um lado, só reforçou a ponte e Isso. continua avançando. Então eu diria que você perguntou um tempo atrás qual seria a chave ou o conselho, eu acho que tá com o perdão como o perdão ligado sempre faz toda a diferença nesse processo. Em vez de criar mágoas, você vai criando um laço duradouro. Eu concordo. Gente, muito obrigada pela nossa conversa maravilhosa. Vocês são muito especiais para nossa casa. São pessoas que já gastaram muito tempo lá com a gente na nossa mesa, porém insuficiente vir aqui reclamar, que é insuficiente ainda. Vou fazer um cozido para vocês. Isso, ali registrou. Não sei, depende da gestão. Você gosta de cozido? Então tá. É o seguinte, não tem mais isso de eu tô não, tá? A gente usa mandinha, alguém está com vontade sim. Então, gente, é uma honra ter a amizade de vocês, ter vocês perto. Pra gente é muito bom também que os nossos filhos observam vocês. Hoje de manhã a gente estava se organizando pra vir pra cá, pra gravação. E aí uma das minhas filhas perguntou, mas quem vai estar lá? E quando eu falei que vocês estariam aqui, já animou e já, ai, que legal. Porque vocês são pessoas que conseguem explanar essa amizade até pra quem tá começando a vida aí. Pra quem é pequeno, pra quem tá criança, pré-adolescente, né? Nas quartas-feiras, alguns homens vêm trabalhar aqui da igreja e o meu filho tem vindo. A gente tá fazendo homeschooling com ele, ele tem vindo. E para ele tem sido muito bom conviver com o Davi, por exemplo, que tem colocado ele para aprender matemática e física e química, coisas que a mãe não vai saber ensinar. De conviver com um ambiente seguro, né? De amizade. Então, pra gente é uma honra ter vocês, uma honra que vamos ver o Thomas crescendo aqui também, que daqui a pouco eu vou estar ensinando coisas também de psicologia, de filosofia para ele, entendeu? Enquanto ele aprende matemática. Então, muito obrigada, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus possa abrir caminhos que estão fechados hoje, que Ele possa abrir a mente de vocês para vocês entenderem mais ainda sobre Ele, sobre o reino de Deus. E que vocês continuem assim, pertinho da gente, sendo quem vocês são. Já é suficiente. A gente vai tentar. Vai tentar, né? Então, obrigada a você que esteve até aqui, nessa conversa maravilhosa, uma conversa realmente que importa. Que você possa ser abençoado e colocar em prática tudo que foi falado aqui, com tanta sabedoria por esses maravilhosos. Curte, compartilha, manda para aquele amigo seu que você quer dar aquela indiretinha de falar assim, vamos comer um cozido junto lá. Deus te abençoe. Até breve. Tchauzinho.